Você está ouvindo o Papo de Legista, seu podcast sobre medicina legal, perícias médicas, medicina e tudo que tem direito. Meu nome é Yuri Franco Trunco, eu sou médico perito e nesse episódio eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cronotanatognose. Sim, esse palavrão aí. O que é isso? Que palavrão é esse? Cronotanatognose nada mais é do que o estudo da estimativa do tempo de morte. Como tudo na medicina, a gente pode separar os termos dentro da própria palavra, né? Crono, prefixo de tempo, thanato, que deriva de morte, né? Porque Thanatos era o deus grego que personificava a morte. Gnose, diagnóstico, né? Que remete a esse sentido. Quando a gente fala de cronotanatognose, é importante dizer, especialmente que, ao contrário do que a gente vê na mídia, especialmente seriados e tudo mais, é muito difícil você estabelecer com precisão um tempo de diagnóstico de morte, né? O padrão ouro, se nós fôssemos falar em termos de ciência, seria a entomologia forense, que nada mais é do que a utilização, né, do mecanismo do metabolismo de insetos, né, que atuam no processo de decomposição cadavérica, né, e os insetos trariam essa maior precisão sobre o tempo de morte de acordo com a própria desenvolvimento deles, né? Então esse seria o ideal. Só que no Brasil, infelizmente, nós não temos essa estrutura vigente em todos os IMLs, enfim. Requer uma estrutura muito específica para o cultivo e para o estudo desses casos com os insetos, né? Mas de fato é uma área de estudo muito interessante. Mas a gente tem como estimar, e grife a palavra estimar, como eu acabei de falar. Por quê? Porque a gente tem fenômenos cadavéricos que nos permitem ter uma ideia, mais ou menos, do tempo de óbito. Nós temos didaticamente divididos fenômenos cadavéricos abióticos, certo? E eles são divididos em imediatos ou consecutivos, né? Os imediatos, eles são chamados de sinais de presunção de morte, ou seja, são aqueles que indicam que aquela pessoa foi a óbito, mas não necessariamente confirma, né? Que são inconsciência, insensibilidade, atonia muscular, cessação de respiração e de circulação. Os consecutivos, por outro lado, são aqueles um pouco mais tardios que são sinais de certeza de morte, né? Que nós temos a evaporação tegumentar, né? O resfriamento cadavérico, as manchas de postas e a rigidez cadavérica, né? Cada uma delas com suas peculiaridades e particularidades, né? E que vale dizer que todos esses fenômenos eles podem mudar, acelerar ou até atrasar e ter características diferentes dependendo da forma como aquela pessoa veio a falecer, dependendo do ambiente, do clima onde o cadáver se encontra. Consequentemente, tem os fenômenos cadavéricos transformativos, como o próprio nome diz, que são aqueles que são mais lembrados, né, do ponto de vista de decomposição de material biológico, né? E eles são divididos em destrutivos, né, ou conservativos, conservadores, né? Os destrutivos a gente pode elencar a autólise, né, que é um dos mais primordiais, que é um mecanismo de autodestruição celular, né, em que ocorre por meio de enzimas proteolíticas, né, por meio da destruição de proteínas, e consequentemente ocorre a acidificação dos tecidos, né. Também a gente pode falar de outros fenômenos destrutivos, a putrefação por si só, né, e a putrefação é um período muito complexo, né, que
que começa com um período de coloração, né, da famosa mancha verde abdominal, né, localizada na região principalmente do seco, na fossa ilíaca direita, né, porque é mais o ponto do trato gastrointestinal inferior mais próximo da parede abdominal e, portanto, é mais visível o processo de fermentação e portanto, essa alteração de cor com a putrefação é nessa região. A gente tem também um período gasoso, né, onde tem, com esse processo fermentativo, a produção de muitos gases por meio de ação das bactérias, né? Todo esse processo de putrefação tem um fator predominante de protagonismo de bactérias, de micro-organismos, né? Também o período cólico-ativo, que o colíquo ativo a gente pode associar como um método mnemônico de líqua, ou seja, de liquefação. Começa a dissolver o cadáver, no caso, né? Ele perde sua forma. E esse processo pode durar meses, inclusive. De novo, dependendo do clima, dependendo do local onde está aquele cadáver. E o de esqueletização, que a gente consegue entender que é o último desses processos, né? Que tem uma ação muito mais lenta, pode durar mais de ano, né? De 3 a 5 anos, por exemplo, dependendo da literatura. E que normalmente já não é um processo que envolve a ação de micro-organismos propriamente ditos, né? Então, o que sobra realmente, as partes moles, elas se perdem, né? E sobram os ossos, de fato, né? O tecido mais resistente no nosso corpo. E podendo até ter retalhos de tegumentos, enfim, de ligamentos, enfim. Mas normalmente consiste unicamente no tecido esquelético, né? E a gente, por último, pode elencar os fenômenos conservadores, né? Que são aqueles de mumificação, saponificação, os mais conhecidos. A mumificação, ela nada mais é do que em condições específicas de clima, né? Com um local muito seco, muito ventilado, ocorre uma inibição do processo ativo das bactérias para que não ocorra putrefação, né? Ocorre uma desidratação muito rápida, e isso faz com que permitam uma conservação daquele cadáver. Por isso a mumificação é um fenômeno conservador, assim como a saponificação, que nada mais é do que, aí sim, com ação bacteriana, né, que causa hidrólise de gorduras, produzem ácidos graxos, né? E esses ésteres em contato com elementos minerais, né, da terra, tudo formam essa capa de material gorduroso no cadáver, permitindo que ele se conserve. E tem uma característica muito específica, muito emblemática, como se fosse um sabão mesmo, por isso saponificação. Então é claro que a gente tem que estudar com muito carinho todas essas etapas, que tem muitas peculiaridades, mas aqui o objetivo é trazer alguns highlights, alguns pontos principais desses fenômenos que estimam, que permitem a estimativa do tempo de morte. Até o próximo episódio.